Então vamos aqui a mais um caso de concordância verbal. Então vamos ver o seguinte, ó, expressões partitivas. Vamos ver aqui. Pessoal, essa parte de expressões partitivas é uma parte que cai bastante em provas, porque ela confunde também um pouco, certo? Então vamos lá. Expressões partitivas, a maior parte de, a maioria de, grande parte de, uma porção de, a metade de e semelhantes. Então, para esse tipo de expressão, existem algumas coisas em português que é lógico, pessoal. A gente não precisava nem falar. Mas, às vezes, você está muito tempo sem estudar. Enfim, às vezes eu prefiro falar as coisas, mesmo que sejam bobas, né, para que você possa desenvolver melhor. Por exemplo, não precisa dizer que quando essas expressões não vêm especificadas, o verbo vai concordar com elas. Olha aí, ó, por exemplo, grande parte não veio para a aula. Não tem como isso aqui não vieram para a aula, né? Grande parte não vieram para a aula. Então, se grande parte está no singular, então o verbo também vai para o singular. Se eu disser assim, ó, a maioria votou pela permanência dele na presidência. Eu não posso dizer que a maioria votaram, né? Então, veja, a maioria, ó, observa aqui, a expressão ela está purinha, ó, grande parte, a maioria está purinha, não vem com nenhum acompanhante. Então, quando não vem nenhum especificador, então, nesse caso, ela vai concordar com elas, ou seja, no caso aqui vai permanecer no singular. Quando vier especificada e o especificador estiver no singular, o verbo obrigatoriamente permanece no singular. Isso também é óbvio. Por exemplo, se eu tenho assim, ó, grande parte da população, veja, eu tenho aqui a expressão partitiva, grande parte de, e tenho população. População é o especificador de grande parte, não é isso? Então, observa que todo que está no singular, não tem por que isso aqui ir para o plural. Isso também é óbvio, isso também é lógico. A metade da sala não veio hoje. Então, veja, eu tenho a metade de, no caso, a expressão partitiva, e tenho sala da sala, que no caso é o especificador. Todos estão no singular, obrigatoriamente o verbo também tem que estar no singular. A maior parte do alunado não se esforça o suficiente. Eu não posso dizer que não se esforçam o suficiente. Então, se está no singular, o verbo também vai para o singular. Pessoal, até aí tranquilo, sem problema nenhum. O problema vem agora, no 3. Então, quando vier especificada e o especificador estiver no plural, aí o que acontece é o seguinte, ó. Quando o sujeito ele é constituído de uma expressão partitiva acompanhado por um substantivo ou pronome plural, o verbo fica normalmente no singular, mas se aceita também a concordância com a ideia de plural definida pelo substantivo ou pronome que vem depois da expressão. Em outras palavras, o que esse texto todo quis dizer é que tanto faz ir para o plural como ir para o singular. Isso aqui é a mesma concordância com aquela ideia de coletivo que nós vimos no começo. Não sei se vocês lembram, quando nós estávamos estudando concordância com sujeitos simples, então nós estudamos algo parecido. Então vamos, por exemplo, eu digo assim, ó, a maioria dos estudantes compareceu. Esta expressão fica um pouco feia. Por quê? Porque estudantes, ele está no plural, estudantes. Veja, ó, a expressão aqui, ó, a maioria de, é uma expressão partitiva, não é isso? Muito bem. Ela é uma expressão partitiva e o acompanhante dele, ou seja, o especificador, está no plural. Então, nesse caso, observa que ele aqui está no singular, por quê? Porque ele está concordando com a maioria. Mas ele também pode concordar com o acompanhante, com o especificador, indo para o plural. Então, nesse caso, presta atenção aqui, ó, quando você tiver uma expressão partitiva, ele tanto pode ficar no singular, neste caso, concordando com a expressão partitiva do singular, ou ir para o plural, concordando, no caso, com o seu especificador. A maioria dos estudantes compareceram. Boa parte dos professores compareceram à reunião. Veja, o verbo está o quê? No plural. Concordando com quem? Concordando com o especificador professores, que também está no plural. Então, nesse caso, ó, aqui está no plural. Mas também eu poderia ter o verbo no singular.
E no singular, ele vai concordar com a expressão partitiva, boa parte. Deu para entender? Então, resumindo, quando você tiver uma expressão partitiva, a maior parte de, a maioria de, grande parte de, uma porção de, metade de e etc. Se você tiver uma expressão partitiva, então o verbo tanto pode concordar com o especificador ou ou ficar no singular concordando com a expressão partitiva. Uma observação aqui, pessoal. Evita-se o plural se o verbo estiver antes do sujeito. Olha isso, a palavra é evita-se, mas não quer dizer, né, que é obrigatório. Ó. Foi contratada a maior parte dos estagiários. Então, neste caso aqui, evita-se o plural, ou seja, é melhor você utilizar o singular, ok? Então, vimos aqui mais uma regra de concordância verbal, que foram as expressões partitivas.